Boa noite! O bate-papo de hoje tem como tema Como criar filhos para Deus. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a pedagoga, professora de escola bíblica dominical, mãe do Lucas e do Davi e esposa do futuro pastor, teólogo Aguimar, mais conhecido como Grilo, Ju Del Rio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, me diga como você está, como você e sua família estão e como foi estar em isolamento social, né, durante bastante tempo aí com uma criança e um adolescente dentro de casa. Boa noite, eu que agradeço o convite, né, me sinto privilegiada. Muito obrigada por estar aqui. Que seja bem legal, bem abençoado o nosso bate-papo. Bem, respondendo, né, a sua pergunta, realmente no início, sim, foi bem difícil, né, aquele início que tudo era muito novo, né, e a gente não sabia como lidar, e a gente realmente ficou em casa, sem sair, mas assim, agora as coisas estão voltando ao normal, né, as coisas os serviços sendo liberados, e aos pouquinhos a gente está voltando às atividades com os meninos, né? Mas a gente fez de tudo um pouquinho aqui em casa. Brincamos de tabuleiro, né? A gente estudou bastante a palavra de Deus, a gente ficou bastante junto. Foi bom. Conseguiu curtir, né, Ju? Apesar, né, de toda a situação, deu pra gente estar mais junto, né? E buscando a Deus e graça nesse momento, né? Exatamente. Eu acredito que, assim como foi para você, muitas famílias tiveram essa oportunidade, né, do isolamento social para se aproximar mais dos filhos, do esposo. Então foi um momento também de bênção. Mas eu acredito que outros também devem ter sofrido um pouquinho e aquele bordão, né? Aonde foi que eu errei? Porque conhece mais a realidade, está mais próximo ali dos filhos, né? Às vezes deixa a responsabilidade mais para babá, para o avô, enfim. Então eu queria te perguntar aonde os pais mais erram na criação dos filhos? Bem, primeiramente eu queria colocar aqui, né, que a gente, assim, os pais, a gente entende, eu me coloco assim também nessa situação, a gente erra querendo acertar, né? E criança não vem com um manual, né? Então a gente realmente, assim, em muitos momentos a gente fica perdido. Mas em algumas situações, nos momentos atuais, assim, hoje eu percebo que a gente é um conjunto de fatores, né? Que levam ao erro, né? A gente vê aí, eu vou citar 3, né, principais, que depois eu posso falar um pouquinho rapidamente sobre eles, mas para mim, falta de autoridade, falta de tempo, e aí eu coloco também o diálogo, e a falta do ensino da palavra, realmente, e para mim, o principal esse, né? Que é o temor do Senhor, de estar lado a lado ali como família buscando a Deus. Mas assim, a falta de diálogo entre as famílias hoje tem sido algo constante, né? As pessoas estão conectadas, mas ao mesmo tempo desconectadas entre si. E também a falta de autoridade dos pais, né? Com os filhos, de colocar limites, de mostrar no lar quem é realmente autoridade. Eu creio que é um conjunto de fatores aí que levam ao erro. Tá certo. Isso me lembra um pouquinho da carta de Paulo aos Efésios, que fala pra gente, pros pais, né, pra eles não irarem os seus filhos, né? Não provoqueis, não levei eles à ira. E aí eu queria te pedir um auxílio, uma orientação sobre esse texto. O que ele quer dizer? O que Paulo quer dizer? A gente não pode falar pro filho ou contrariá-lo em algo que ele goste? Então, eu penso aí que, pelo contrário, né, a gente, assim, não é porque a gente ama que a gente tem que estar o tempo todo passando a mão na cabeça dos filhos, ou concordando, ou admitindo todas as atitudes deles. Pelo contrário, quem ama educa, quem ama corrige, né? E eu creio aí, Paulo, ele fala, não provoqueis a ira. Eu entendo como quando esse pai ou essa mãe que não dá exemplo, né? Quando os pais, eles não são exemplos, eles cobram algo no qual eles mesmos não vivem. Faça isso, mas ele mesmo não faz. Então aí ele realmente está provocando a ira de seus filhos.
Entendi. Você citou aí pai e mãe. Me diz, Ju, o pai e a mãe, eles têm funções na educação dos filhos, assim, iguais? Há papéis diferentes para cada um? Então, na educação dos filhos, eu entendo assim que perante tanto a sociedade quanto como perante Deus, eles são cobrados, os pais, né? O tempo todo. Se você é chamado na escola, são os pais que respondem, né? Quando o seu filho faz algo, é o filho do fulano e do ciclano, né? E perante Deus também, né? Porque a educação, ela não pode ser passada para terceiros. É pai e mãe que educa, né? Então, eu creio assim, numa sociedade onde a gente tem aí até mais comum hoje, não entrando aqui na polêmica assim, mas é mais comum a gente ver o pai mais fora de casa trabalhando e a mãe dentro de casa nos afazeres, às vezes trabalha meio período, mas às vezes também trabalha o dia inteiro. A gente vê que a mãe ela vai desempenhar papéis do cuidado, de estar junto ali, né, da sua família, preparar um lanche, cuidar da alimentação, e o pai muitas das vezes não pode participar desses momentos. Então eu entendo que tem que haver, na verdade, entre os dois um equilíbrio e uma divisão muito sincronizada das tarefas, né? Mas a educação em si, quando eles têm o tempo junto, tem que ser um tempo de qualidade. Entendi, perfeito. Deixa eu te fazer uma última perguntinha. Quando o casal, né, ele tem mais de um filho, por exemplo, que é o seu caso, às vezes tem um filho que gosta mais de ler a Bíblia do que outro, tem um filho que gosta mais de ir na igreja do que outro, enfim, eles são diferentes, né? Os pais, eles devem se culpar por isso? Como criar filhos para Deus? Filhos tão diferentes, né? Com características, com personalidades diferentes, mas mesmo assim mantê-los no caminho do Senhor. Sim, então, os filhos, né, são diferentes, né? Por mais que você esteja dentro de um mesmo teto educando, a sua educação para um não é igual para o outro. Até porque com um você sabe como conversar. Às vezes uma conversa mais longa, com o outro, às vezes um olhar você consegue educá-lo. Então, e são seres, são indivíduos carregados de emoções, de sentimentos, as amizades são diferentes. Então a gente tem que pensar neles como um todo, né? E que eles têm as experiências deles próprias, né? E então, perante Deus, eu acredito assim que quando um filho, né, ou ele tá teimando mais, ou não tem prazer nas coisas do Senhor, ou evitando de ir na igreja junto da família, e um outro filho você vê mais prazeroso de estar fazendo as atividades, né, de estar junto, creio eu que essa família coloque isso diante de Deus, porque se ela instrui a criança no caminho, como diz a palavra, né, em Provérbios 22:6, se ela instrui no caminho e ora por esse filho, em algum momento esse filho será tocado, ele terá a própria experiência com Deus, ele verá realmente, estará fazendo as escolhas, você não pode escolher por ele, mas ele verá realmente a escolha, tudo que foi ensinado pelos pais, qual a escolha realmente correta, qual o caminho correto que ele deve seguir. Tá certo, amém. Ju, foi muito bom falar com você. Obrigada, tá? Novamente por você ter aceitado o nosso convite. E você que está nos assistindo, se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal da igreja e se você tiver dicas, sugestões, manda pra gente pelo WhatsApp da igreja que deve estar aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até o próximo bate-papo. Boa noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é poder estar na presença de Deus, ter comunhão com Ele, se relacionar com este Deus maravilhoso, amoroso, poderoso. E o culto é a expressão humana se dirigindo ao
Todo-Poderoso, nosso Deus, humano e o divino se encontram numa comunhão de adoração e louvor. E certamente Deus, que tem sentimentos, se alegra muito quando eu e você fazemos isso de todo o nosso coração. Aquela mulher samaritana perguntou ao Senhor onde deveria adorá-lo, adorar a Deus. E Jesus disse que o importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não seria o lugar. Onde você está, eu quero convidar você a adorar a Deus comigo em espírito e em verdade. Nós temos trabalhado muito para que possamos preparar a nossa igreja para o retorno. Na fase final, queríamos estar já nesses dias aqui na igreja, no templo, mas infelizmente paramos devido a esse Covid-19 que alcançou as 3 pessoas que estavam trabalhando aqui. E aí estamos aguardando o retorno deles devido ao tempo que nós já havíamos pago uma grande parte, então estamos aguardando. Eles estão retornando depois de amanhã para concluir a pintura do templo e desejamos já na próxima semana estar com o nosso culto, seguindo todas as recomendações, né? Mas já em nosso culto no templo. Mas por enquanto eu queria que você orasse ao Senhor e suplicasse a bênção do Senhor sobre a vida da nossa igreja, sobre a direção da nossa igreja. Então, essa semana em especial, amanhã que é dia 12, a nossa igreja estará celebrando 23 anos. Faremos um grande culto no último domingo do mês. Queremos realizar um grande culto de gratidão aqui no templo no último domingo do mês, também como a reinauguração de tudo quanto fizemos. Mas amanhã nós teremos um culto, será às 20 horas. Amanhã às 20 horas, um culto aqui também, né, no YouTube, como os irmãos estão assistindo. E temos convidado o pastor Reinaldo Arruda. Doutor Reinaldo é pastor em Belo Horizonte, professor no seminário, ele é psicólogo também. Então, o doutor Reinaldo é um homem de Deus, temente a Deus, que tem compartilhado da palavra de Deus. Hoje ele vai estar falando para a gente. E amanhã também. Então, queria convidar a você a partir de agora, a adorar ao Senhor. Agradecemos a fidelidade dos irmãos, sempre, mesmo distante, mas os irmãos têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e por isso nós estamos fazendo o que estamos fazendo, a obra que estamos fazendo aqui. Deus possa abençoá-los, viu? Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus? Ore comigo agora e vamos a nos preparar para este culto. Louvado seja o teu nome, Senhor. Declaramos que nós te amamos, declaramos que tu és o nosso Deus, declaramos que queremos te servir e viver para o Senhor enquanto nessa terra estivermos. E que na eternidade desejamos e viveremos contigo para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. E este culto queremos oferecer ao Senhor como expressão de reconhecimento da soberania do Senhor, como reconhecimento da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, também como fidelidade de tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós. Então, Senhor, recebe este culto, fala aos nossos corações, enche-nos do teu Espírito, para que possamos propagar a tua palavra e vivermos de acordo com a tua vontade. Oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, Jesus. Eis-me aqui, Quando estamos celebrando estes dias, o aniversário de nossa igreja, e hoje neste domingo, dia 11 de outubro,
Nós temos a alegria de ter aqui, e veio até a nossa igreja para agradecer ao Senhor, diante de todos os irmãos, e apresentar sua filha Sara, nossa irmã Simone. Então, a irmã Simone, ela vai compartilhar conosco o seu testemunho, o que aconteceu. E nós que somos dessa igreja, sabemos como amamos a sua mãe, a nossa diaconisa Solange, e a Simone, que foi alcançada por uma enfermidade, por um câncer. Imaginem vocês, no tratamento ela descobre que está grávida. Os médicos então disseram, você tem que interromper essa gravidez, porque se a criança nascer, nascerá com defeito, porque além do seu câncer, você tem 3 enfermidades imunes e que vai trazer tamanho cuidado e mais do que isso, consequência na vida deste bebê. Ela se colocou diante do Senhor e nós como igreja oramos. E para mim esse é um grande presente de Deus. E quando estamos celebrando, nada maior e nada melhor do que ver o poder de Deus na vida de alguém. E o que Deus está fazendo. E quando olhamos para essa família, percebemos como Deus nos ama e como Deus ouviu a nossa oração. Ela relutou, continuou sua gravidez, teve a Sara. Sara nasceu e Sara está fazendo 3 meses. Então agora a Simone vai nos compartilhar aquilo que aconteceu durante esse tempo. E logo depois nós vamos apresentar ela e toda a família dela, como a família do seu esposo também, do Thales, está aqui. E é bom ver a Solange, a Simone, o Thales, a pequena Sara, né? E o Caio que cresceu bastante. Então, vamos agradecer a Deus. Então, eu vou passar a palavra a Simone, ela vai dar uma palavra agora para a igreja, e depois assim apresentaremos a Sara, fruto das orações dos irmãos, do poder de Deus, daquilo que a ciência não consegue entender, mas que nós sabemos, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Eu vou passar a palavra então para a Simone agora. Paz. 3 anos atrás, eu descobri um câncer no colo do útero e vocês da igreja oraram muito por mim. E eu, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiz uma cirurgia, retiraram uma parte do meu colo. E daí o médico falou que se eu quisesse engravidar, seria uma gravidez muito complicada e talvez não conseguiria engravidar, tendo vários abortos. Não só por isso, eu tenho 3 doenças autoimunes que me atrapalharia ao crescimento do bebê no meu útero, por essas doenças que eu tenho. E passou-se esses 3 anos, final do ano passado, eu fui fazer um exame de rotina, que eu tenho que fazer depois que eu descobri o câncer, e aí o exame veio alterado. E aí o médico já detectou que seria o câncer que voltou. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei. Foi um susto, porque a gente não estava esperando. Os médicos falaram que eu ia ter muita dificuldade de engravidar. Quando eu descobri, eu já estava com 2 meses e meio. E aí nós fomos ao médico, que ia fazer minha cirurgia. Eu ia fazer uma outra cirurgia, né, que ele pediu para fazer. E ele falou que eu não poderia ter esse neném, que eu tinha que tirar o neném, porque seria muito risco para mim, por causa do câncer. Eu e Thales, a gente ficou muito triste, a gente saiu de lá chorando. Foi um dos piores dias que eu tive, assim, de ter essa notícia do médico pedir para eu tirar o neném. E eu saí dali muito triste. Eu falei para Thales que não é o que eu acredito, não era que eu fui criada, tirar um bebê. E daí eu entrei em oração, ele pediu para a gente ir no SUS, porque é o SUS que faz esse tipo de procedimento. Nós fomos no mesmo dia, chegando lá tinha uma médica. Essa médica foi enviada por Deus, porque geralmente o SUS é muito difícil médico atender a gente em cima da hora. E ela atendeu, conversou com a gente fez um monte de pergunta, e ela falou que eu poderia ter sim esse neném, que para eu curtir minha gravidez, que depois a gente ia tratar de mim, que quando a mulher tem neném, pode sair muita coisa, e disso pode ter saído. Ela falou que a medicina não acredita na cura. Eu falei para ela que eu acredito na cura, sim.
ter tido a Sara e a Sara sair. No caso, a gente não sabia que era menina ainda. E daí eu tive minha gestação, foi uma gestação muito difícil, minha placenta ficou muito baixa durante a gestação toda, por eu ter tido a cirurgia ter tirado. A Sara poderia sair a qualquer momento, poderia ter um aborto, ela poderia ter uma malformação. Então, foram uns 9 meses que eu fiquei muito quietinha. Mas, graças a Deus, todo o exame que a gente fazia, o médico falou que ela estava indo muito bem, E chegou o dia do nascimento dela. Ela nasceu muito bem. E, na hora da cirurgia, eu tive uma complicação na cirurgia. Deu uma correria lá, o médico ficou em cima, eu fui apagando. E eu pedindo a Deus que Ele fizesse a vontade dEle ali, que eu já estava feliz de ver minha filha ali. Mas aí Deus me abençoou mais uma vez, eu estou aqui, em pé, dando de mamar para minha filha, a Sara está com muita saúde. Eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque Ele me deu esse privilégio de ser mãe, sendo que a medicina dizendo que seria muito complicado, que ela ia nascer com uns problemas por causa das minhas doenças. E ela está aí saudável, está com 3 meses. E eu quero agradecer à igreja por ter orado por mim, que eu sei que oraram por mim. Eu agradeço muito. E agora eu vou fazer um novo exame para ver como é que vai ficar a questão do câncer. Mas eu já estou muito feliz. Muito obrigada. Muito feliz. Bom estar diante do Senhor em culto para louvar e agradecer ao nosso Deus as bênçãos recebidas. E hoje nós estamos muito, muito felizes. Queremos retornar ao nosso culto, esperamos que na próxima semana estejamos pessoalmente todos aqui, mas por enquanto estamos gravando e levando aos irmãos a Igreja de Cristo nas suas casas, tudo que podemos como Igreja de Jesus. Nesta noite, não é? Nós estamos muito felizes. Está aqui uma bela família, e a igreja entende isso, porque nós oramos muito por esta família. Oramos muito, muito mesmo, pela Simone, não é, Thales? Pela Sara, que estava vindo. E nós sabemos de toda a situação que Simone passava. E até o médico chegou a dizer, ou mandar escolher entre o tratamento que ela estava realizando ou a própria criança. Ele optou pelos 2, não é? E tanto a Sara é um milagre de Deus, com 3 meses, olha o tamanho, puxou o pai, né? E está aqui, e a Simone também. E nós sabemos, e nós queremos orar ao Senhor. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus as bênçãos e a vida da Sara. Ela foi um presente do Senhor e um milagre do Senhor, mas também nós queremos agradecer a vida da Simone, do Thales, da nossa diaconisa Solange, que tanto tem orado e tem conosco suplicado a Deus pela sua vida, pela vida da sua filha e pela vida da sua neta, 3ª geração agora, né? E vimos o poder de Deus e a presença do Senhor. O desejo nesta noite, primeiro, é de agradecer a Deus. Na verdade, nós queremos agradecer a Deus, pois entendemos que a Sara é um presente e um milagre do Senhor. E queremos aproveitar também, e nós queremos consagrar a vida da Sara, para que Simone e Thales tenham uma sabedoria, viu? De crescer, juntamente com a Sara, nos caminhos do Senhor. Que vocês possam ensiná-la a andar diante do Senhor, porque isso é algo muito importante, não é? Indispensável na vida da pequena Sara. Então nós vamos orar. Eu quero convidar a igreja toda, onde você está, a orar a Deus comigo, agradecendo pela vida da Sara e consagrando a Sara ao Senhor. Vamos depositar a Sara diante do Senhor. Vamos fazer isto? Vamos sim, meus irmãos. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos pelo teu amor e teu poder. E mais uma vez podemos ver manifesto na vida da Simone e no nascimento da Sara. Suplicamos ao Pai que tu tomes a Sara em tuas mãos. Primeiramente nós te louvamos e te exaltamos pela dádiva da vida que deste a Sara. Nós te louvamos pelo cuidado que tiveste com a Simone, com Thales e com toda esta bela família que vem até a tua igreja nesta noite para
consagrar esta pequena vida ao Senhor. Toma-as em tuas mãos, Senhor. Tu possas dirigi-la, guardá-la. Eu te suplico, ó Pai, que tu possas dar sabedoria a Simone e ao Thales, a criar e cuidar da Sara nos teus retos caminhos. Por isso, aceita a nossa gratidão e consagramos esta vida ao Senhor. E oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esta família. Que Deus cuide da pequena Sara. Deus continue cuidando de você, Simone. Eu sei que o desafio continua, né? O cuidado, todos os tratamentos, mas Deus tem sustentado. E sua vida é um milagre. E a vida da pequena Sara é um milagre. Louvado seja Deus, não é, Solange, pela bênção. Obrigado, família linda. Que Deus... Caio, você está grande também, hein? Você está quase o tamanho da sua mãe, né? Olha, está grande mesmo. Vai cuidar da irmãzinha agora, né? Ai daquele que se aproximar da irmãzinha, hein? É isso mesmo. Que Deus possa abençoar essa bela família. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem na paz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos o Salmo de número 100. Este é um salmo de ações de graças, um hino de ingresso ao templo feito pelo povo de Deus. E quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto, já que estamos celebrando os 23 anos de existência da nossa igreja. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando o nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom. Ao chegar o mal e pensamos que as respostas não virão, ajoelhai, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhai e olhai pro alto, Ele tem eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei,
que Deus de mim se esqueceu. Quando o mal chegar, vamos nos lembrar, vivemos pela fé. Ajoelhai, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhai e olhai pro alto, Ele tem eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhai, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhai e olhai pro alto, Ele tem eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhai, ajoelhai, Nesta noite eu quero apresentar aos irmãos e convidá-los para que possamos acompanhar uma mensagem do pastor Reinaldo Arruda. O pastor Reinaldo, ele gravou de Belo Horizonte. No final do mês, certamente ele vai estar aqui conosco, porque tínhamos pensado em que poderíamos realizar essa conferência de forma presencial, mas não foi possível ainda. Mas ele virá no final do mês para compartilhar conosco a palavra de Deus também. Então, nesta noite, o pastor Reinaldo, lá de Belo Horizonte, vai nos trazer a palavra de Deus. Deus possa abençoar esse nosso querido pastor, homem de Deus, que tem dedicado à obra da teologia, do ensino da palavra, enfim, de ajudar as pessoas, e realizando um grande ministério ali na cidade de Belo Horizonte. Vamos ouvir a palavra de Deus e a reflexão desta noite com o pastor Reinaldo. Olá, meus amados irmãos. Olá, Igreja Batista da Praia. Olá, pastor Ximenes e família. Graça e paz. Que bom estar com vocês, mesmo à distância, nesse momento de isolamento social. Mas a alegria é grande em poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em meditações bíblicas. Agradeço à igreja e ao pastor Ximenes por essa oportunidade. Esperamos que ela seja agradável e edificante a cada um de nós. Quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário, seus 23 anos. Que o Senhor possa continuar abençoando. Só o Senhor pode nos abençoar e nos dirigir em cada etapa desta caminhada de fé. Seja individualmente, seja como igreja, na sua coletividade. Meus irmãos, nós teremos duas reflexões neste final de semana. A primeira hoje e a segunda amanhã.
Então, 2 momentos de reflexão bíblica neste domingo à noite e amanhã, segunda-feira, que é o dia do aniversário da igreja, efetivamente falando. São 23 anos trazendo esperança para o nosso coração. Portanto, eu parabenizo a igreja pelo seu aniversário. Que o nosso bondoso Deus continue a abençoá-lo. Como eu disse, nós teremos 2 momentos, né? E nós iremos usar em ambos os momentos o texto de Romanos no capítulo 15, o versículo 13. Hoje priorizaremos todo o versículo e amanhã uma parte dele, já que o texto refere-se a uma escolha da igreja para caracterizar, para definir um modo de ser e de viver nesse tempo atual, cujo mote, né, é demarcar, é sinalizar que a igreja de fato tem levado esperança ao longo da sua existência. Isso só é possível com a presença de Deus na vida de cada um dos irmãos. Então essa é uma data importante de aniversário da igreja e que o Senhor abençoe. Eu queria ler o texto então de Romanos capítulo 15, o versículo 13. O texto diz assim: "E o Deus da esperança vos encha de alegria e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Amém. Este texto, meus amados irmãos, confirma a vitória de Deus. E se Deus é vitorioso, nós o também somos, porque nós o seguimos em fé. Portanto, o texto confirma a vitória do Filho de Deus sobre as lutas e a adversidade da vida. E nós somos os filhos de Deus. Então essa carta de Paulo aos Romanos, especialmente esse texto do capítulo 15, versículo 13, nos impulsiona à frente. E este sempre é um projeto de Deus para a igreja e para cada um de nós. Irmos à frente, avançarmos, não esmorecermos, pensarmos o amanhã, projetarmos o futuro. E é interessante, meus irmãos, que isso faz parte não somente desse texto, mas de todo o ensinamento de Paulo aos Romanos. E eu queria mostrar para os irmãos como que isso é tão presente nessa carta, especialmente no capítulo 5. Paulo retoma um pouco essa ideia, né, de prospecção, de ir à frente, de não esmorecimento, de avanço, de progressão, e tudo isso na presença do nosso Deus. No versículo 3 do capítulo 5, Paulo fala assim: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança." Então, meus irmãos, para a gente sair do lugar em que nós nos encontramos, né, que cada um se encontra, que a igreja se encontra, que nós nos encontramos, é preciso perseverar. E a perseverança, meus irmãos, ela se dá em meio às dificuldades da vida, mas também nos momentos bons como esse que a igreja está vivendo agora. E é interessante que Paulo fala aqui de que nós podemos nos gloriarmos na presença do nosso Deus, em meio às tribulações da vida. E aí, meus irmãos, existem várias religiões no mundo, mas somente o cristianismo, especialmente, um cristianismo alicerçado na palavra de Deus, é que tem a esperança para o ser humano. E não importa a condição de vida desse ser humano. O texto é claro, porque o Deus da esperança, Ele está conosco nas dificuldades da vida, nas alegrias que nós temos, na vivência da paz. O Deus está conosco. A esperança está atrelada a este Deus, porque Ele, de eternidade e eternidade, é Deus verdadeiramente. Ou seja, para a temporalidade, para o tempo do agora, né, a temporalidade de cada um de nós, a esperança de Deus se manifesta na nossa vida. A esperança é para o agora, para o hoje, mas também para o futuro. Deus abarca a eternidade, por isso o texto diz de eternidade em eternidade. A esperança é de eternidade em eternidade porque ela se origina em Deus. A esperança vem de Deus. A esperança está firmada em Deus. Então os irmãos não podem se esquecer. A esperança é de eternidade em eternidade. Por isso, essas expressões de eternidade em eternidade, nós temos a esperança. A esperança origina-se em Deus. A esperança vem de Deus. A esperança está firmada em Deus. Tudo se concretiza em Deus.
Esse Deus, meus amados irmãos, que nós estamos falando aqui, é o Deus da esperança. Ele não muda e nem sofre qualquer tipo de alteração. Logo, da mesma forma, a esperança, ela não muda, ela não se altera, ela não se esgota, ela não se modifica. Portanto, desde a eternidade, antes de existir qualquer coisa neste mundo, o Criador, que é o Deus da esperança, e hoje ele continua sendo o Deus da esperança, é o Deus que nós esperamos, ele é a nossa esperança. É por isso, meus amados irmãos, que a esperança nos desafia a confiarmos em Deus, a provarmos do seu grande amor, a provarmos de sua presença e prosseguirmos vivendo em esperança em meio à ruína, a que estamos sujeitos, às calamidades da vida, em meio à pandemia, às tribulações, às objeções que as pessoas fazem à nossa fé, à angústia que pode surgir e qualquer outro tipo de mal. Nós podemos viver, experimentar esta esperança e junto com ela a alegria e paz. Olha o que diz o texto de Romanos no capítulo 5, o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa mais importante e especial, termos o Deus da esperança e em meio à tribulação qualquer que seja, nós temos a esperança que não gera nenhuma confusão. Com o Deus da esperança, aconteça o que for, a igreja se mantém viva, em pé, confiante, esperançosa, vitoriosa, porque a vitória do Senhor é também a nossa vitória. A alegria e a paz que vem do Deus da esperança são resultados produzidos pela justificação que nós obtemos pela fé em Cristo Jesus. Então, nós temos a esperança porque somos o povo de Deus, porque somos o povo da esperança. Então nós temos motivos maiores e mais especiais para adorarmos e servirmos a Deus, mas também uns aos outros, e de levarmos a esperança a quem precisar. Servimos e adoramos o Deus da esperança, e essa esperança deve estar continuamente conosco, mas também devemos ter essa consciência de que nós temos a esperança, pois Deus está adiante de nós e caminha conosco e está à nossa frente. O Deus da esperança esteve aqui entre nós. Ele veio, se encarnou, se tornou o Filho de Deus encarnado, e por isso ele sabe, como nós sabemos, o que é viver um drama, o que é viver uma tribulação, o que é viver uma dificuldade. Deus em Cristo viveu tudo isso, ele sabe o que é padecer todas essas dificuldades. Como ser humano, ele viveu tudo isso, ele se angustiou, mas ele também se tornou a nossa esperança. Dessa maneira, em esperança, cada um de nós e a igreja como um todo deve se deixar cuidar pelo Deus da esperança. Este Deus da esperança está conosco, estará conosco no futuro de cada um de nós. E não importa como estará o mundo, se com pandemia, sem pandemia, se com tribulação ou sem tribulação, se angústia ou não. Este Deus virá nos buscar, porque Ele é a nossa esperança. No capítulo 15 de Paulo aos Romanos, cuja ênfase é este Deus da esperança, Paulo está tratando de um Deus que age em favor dos filhos que Ele mesmo comprou pela morte de Cristo no Calvário. Este Deus da esperança possibilitou o êxito do povo de Israel no Egito, terra da escravidão de Israel. Este Deus caminhou ao lado desse povo de dia e de noite de maneira muito particular, numa coluna de fogo. Hoje, esse mesmo Deus está conosco em nossa jornada de fé. Ele está conosco na nossa jornada dia a dia, no nosso cotidiano, porque Ele é o Deus da esperança. Este Deus da esperança ressuscitou a Jesus e nos deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita conosco, nos consola nas tristezas, nos dá força para lutar diante das dificuldades da vida. Ele nos dá alegria e paz em meio à turbulência, porque Ele está conosco. O Deus da esperança, diferentemente de nós, Ele tem o poder. E com o seu poder, Ele recria
todas as coisas passageiras, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse, que faço questão de ler aos irmãos nesta oportunidade. Apocalipse capítulo 21, o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, não pode haver dúvida no nosso coração. Nós temos o Deus da esperança, e este Deus da esperança está conosco. Este Deus é o Deus da nossa vida. É o Deus que caminha conosco. O Deus da esperança faz um convite a cada um de nós. Faz um convite a você, meu irmão. Faz um convite a você, minha irmã. Faz um convite à Igreja Batista da Praia. Este convite é para que, em tempos de pandemia, de medo, de incerteza, de derretimento dos sólidos, um tempo de tamanha calamidade, o convite de Deus é para sermos a esperança para o mundo. Este convite é para cada um de nós e para a igreja como um todo. Este convite requer de nós um sim. Dizer sim a este convite é dizer sim ao Deus da esperança. Significa, em outras palavras, que nós estaremos envolvidos plenamente com o reino de Deus. Que nós estamos comprometidos verdadeiramente com a igreja que não é nossa, mas é do próprio Deus. Que nós colocamos em prática no nosso cotidiano, no dia a dia, a vida de esperança. Esperança pautada no próprio Deus, que é o Deus da esperança. Diferentemente, meus irmãos, disso tudo que falamos, esse convite do Deus da esperança é para desfrutarmos a alegria e a paz que Ele nos dá. E não importa qual seja a pandemia, não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa quais sejam os problemas que virão e que nós poderemos enfrentar, Deus é o Deus da esperança. Sabe por quê? Porque nós somos o povo especial. Nós somos o povo especial do Deus da esperança. Então, a Igreja Batista da Praia pertence ao Deus da esperança. E este Deus estará com os irmãos, estará com esta igreja nos próximos anos, nos anos que virão. E não importa o que esteja acontecendo no mundo. Meus amados, que vocês, que todos nós, que esta igreja, que todos nós juntos caminhemos em fé, em esperança, em alegria e em paz. E que nesta caminhada, como diz o texto de Romanos no capítulo 15, versículo 13, especialmente, que a alegria e a paz, originadas de um relacionamento íntimo com Deus, sejam com esta igreja a cada dia, a cada mês e a cada ano. Pois só o Senhor, o Deus da paz, pode abençoar cada um de nós e a esta igreja. E que Ele seja dada a honra, que a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Um abraço fraternal aos irmãos e que Jesus esteja nessa caminhada de fé com cada um de vocês. Parabéns, igreja, e que o Senhor Jesus os abençoe rica e poderosamente a cada dia. Um abraço do pastor Reinaldo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma
Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde Louvado seja o nosso Deus por aquilo que ouvimos nesta noite, pelas músicas cantadas, enfim, pela palavra lida, pela palavra explicada, pela mensagem recebida. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos de coração ao pastor Reinaldo, que Deus possa abençoá-lo juntamente com toda a sua família, meu querido pastor Reinaldo. Estamos aguardando o irmão aqui no final do mês, que Deus possa abençoá-lo muito. Obrigado pela palavra, que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus dê aos irmãos um restante de noite de paz, um dia de manhã de tranquilidade, nos cuidados do Senhor, e também de muita alegria. E amanhã à noite estaremos juntos, às 20 horas, para celebrar, e não podemos deixar passar em branco, né? Os 23 anos de nossa igreja, já que no final do mês faremos a conferência presencial, né, as pregações, enfim. Que Deus possa abençoá-los. Deixe-me terminar orando agora. Senhor, muito obrigado por este culto, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, continua a abençoar a nossa igreja. Derrama sobre ela a Tua graça e o Teu poder. E agora, Deus, que Tu possa abençoar os Teus servos onde eles estão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos, em todos os lugares, em todo o tempo, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Deus os abençoe.
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o céu